Eu resolvi dar uma pausa no trabalho nesse final de semana porque, bom, o Santos venceu o Sport na sexta-feira, todo mundo ficou feliz, eu também. Falei, vou curtir o meu final de semana e que Deus faça parte dele com relação aos resultados. Falhou, hein, Deus? Puta que pariu, gente. Tudo deu errado nesse final de semana em termos de resultado. E eu fiz várias simulações desesperadas, obviamente, porque não vou mentir, não vou dizer que eu estou super confiante, embora eu acredite na permanência do Santos, dado os adversários e o fato das pretensões desses adversários, os contextos que estão aí, né? Mas assim, de todas as simulações que eu fiz, eu cheguei a uma conclusão. Se o Santos empatar qualquer que seja o jogo, seja com o Juventude ou contra o Cruzeiro, a chance de cair é enorme. Em quase todas as simulações que eu fiz, e não são simulações trágicas, algumas trágicas, mas algumas bem equilibradas e realistas, em todas, quase todas elas com 45 pontos, o Santos cai de divisão. O Santos precisa, portanto, então, ganhar os 2 jogos que tem pela frente. E é sobre isso que eu tenho para falar aqui nesse vídeo de hoje. Não antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Gostaria de agradecer a todos vocês pela massiva audiência que a gente teve aqui no mês de novembro. Batemos todos os recordes do canal desde sua existência. Fiquei muito feliz aqui com o alcance que nós tivemos e fazer um convite para vocês. Se vocês estão pensando em fazer a sua fezinha, se divertir, brincar com apostas esportivas, a minha recomendação é a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet mais segura do Brasil, patrocinadora desse canal, patrocinadora do Vini Júnior, do Galvão Bueno e de uma porrada de evento legal. Aponta a sua câmera para o QR Code que aparece aqui, desde que você seja maior de 18 anos de idade, e desde que você tenha estrutura e uma graninha sobrando para poder brincar. Não vai colocar o seu dinheirinho suado em apostas, tá, esportivas, seja ela de qualquer natureza. Faça isso com o dinheiro que você tem, sabe que pode perder, que não vai fazer falta. Se assim você o fizer, utilize a Bet Nacional sempre, porque é a bet mais segura do Brasil. O link também está na descrição. Bom, todas as minhas simulações deram que o Santos cai com um empate e uma vitória. O que seria uma coisa assim, um cenário muito, muito, muito caótico. Porque pensem bem, o Santos vem de 4 partidas invicto. O Santos enfrentou era o líder e o vice-líder fora de casa. Acumulou 2 derrotas normais. Jogando um futebol que não foi um futebol desprezível. Jogou um bom futebol em alguns momentos desses 2 jogos e perdeu merecidamente porque enfrentou times melhores do que o Santos. Depois o Santos enfrenta o Palmeiras reserva, né? E vence. Aí ele empata com o Mirassol, aí ele empata com o Internacional e vence o Sport. Então o Santos fez os últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Um ótimo aproveitamento. Se você fizer um empate, uma vitória, você vai brigar por título. Ou pelo menos por Libertadores lá em cima, se você fizer isso o campeonato inteiro. O Santos fez isso nos últimos 4 jogos. Imagine que o Santos faça um empate, uma vitória nas rodadas finais. O Santos cairia disputando aí, ganhando 3 jogos, empatando 3 nas 6 últimas rodadas. E por que isso aconteceria? Porque o que está fazendo o Fortaleza e o Vitória na reta final desse campeonato é coisa de outro mundo. E os times que estavam lá em cima e que estão mal, a gente não sabe como que vão desempenhar. Casos de Internacional, por exemplo, o próprio Bragantino, o Ceará, que para mim é um fortíssimo candidato à queda. Para mim, de todos esses times, tá? Se eu tivesse que apostar aqui, considerando do Fortaleza, até o Vasco, que tá lá com 45 pontos, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times brigando para não cair. De todos, eu acho que o caso mais preocupante é o do Ceará, pelo nível dos adversários que o Ceará vai pegar. O Ceará pega o Flamengo, que precisa da vitória no Maracanã para ser campeão. Tudo bem, o Flamengo vem de uma ressaca de um título de Libertadores, mas vocês acham que o Flamengo vai deixar passar essa oportunidade para decidir o campeonato contra o Mirassol? Eu não acredito nessa possibilidade. Mirassol fora de casa, que está invicto em Mirassol. Eu acho que o Flamengo mata o Ceará, jogo 21h30 da próxima quarta-feira.
E aí o Ceará ficaria com 43 pontos e enfrentaria o Palmeiras. O Palmeiras no estádio do Castelão. Palmeiras, a gente sabe, não vence desde o jogo contra o Santos. Palmeiras, depois disso, o Palmeiras empatou com Vitória, perdeu do Mirassol, perdeu do Santos. Teve um outro jogo também em casa contra um time fraco aí, que empatou, não sei se foi contra o Juventude, enfim. Juventude não. Empatou um outro jogo em casa. Perde a Libertadores para o Flamengo. Se o Palmeiras não vence o Atlético Mineiro, que é o natural na próxima rodada, e o Atlético precisa de pelo menos um ponto para sair dessa zona de 45, que é um perigo, e ir para 46 e se livrar. Se o Palmeiras não consegue vencer depois dessa ressaca moral da perda do título, ele vai precisar vencer o Ceará, nem que seja para dar uma resposta para a torcida. E nem que não consiga vencer o Ceará. Se ele só empatar com o Ceará fizer 44 pontos, a chance de se livrar é praticamente zero. Dependeria de uma série de resultados improváveis para se salvar o Ceará. Então eu acho que o Ceará será um time rebaixado. Sobraria uma vaga para 6 times. Acho que o Atlético Mineiro, pelo menos um empate contra o Palmeiras leve e sai dessa conta. O Bragantino tem 2 jogos absolutamente decisivos contra times que são adversários diretos. Um contra o Vitória. Se o Bragantino empatar esse jogo contra o Vitória, ele está praticamente livre. Ele pode até perder para o Internacional na última rodada. Mas se o Vitória me ganha do Bragantino fora, acumulando essa sequência fabulosa de jogos que tem feito junto ao técnico Jair Ventura, o Bragantino fica numa situação de tentar pelo menos empatar contra o Internacional no Beira-Rio para poder se salvar também, ou para pelo menos não correr nenhum risco e chegar aos 46 pontos. O Internacional está numa situação difícil, mas pega um São Paulo completamente desfigurado, com 16 desfalques na Vila Belmiro. São Paulo que tenta dar uma resposta para a torcida, é verdade, porque tomou de 6 do Fluminense, tirou o jogo do Morumbi para não ter protestos, colocou na Vila Belmiro, mas assim, o São Paulo ainda briga por vaga de Libertadores, porque se o Cruzeiro, por exemplo, for campeão na Copa do Brasil, ou o próprio Fluminense abre G8, e por exemplo aqui o São Paulo está a 2 pontos só na frente do Corinthians, é que o Corinthians pega o Fortaleza lá e vai mandar o time titular. Mas alguém acredita que o Corinthians vai ganhar do Fortaleza lá, com o futebol que o Fortaleza vem desempenhando? Eu não acredito. Então, assim, o São Paulo tem na chance, por exemplo, ele acreditando numa vitória do Fortaleza contra o Corinthians, se ele vence o Internacional, basta torcer por uma final entre Fluminense e Cruzeiro, que ele está garantido na Libertadores de 2026. Então esse jogo também é de muita importância para o São Paulo, até porque o próximo jogo do São Paulo é contra o Vitória no Barradão, e a gente sabe que, dada a situação, é muito difícil o São Paulo vencer lá, com todos os desfalques que tem. Então a chance do São Paulo carimbar a ida para a Libertadores é nesse jogo contra o Internacional. Até porque também o Corinthians depois pega o Juventude em casa e vai sabugar. O Juventude é rebaixado. Então aqui tem uma briga direta com um rival por vaga na Libertadores. Então isso coloca o Inter numa situação difícil. E o Inter pode ter um Bragantino depois que ou vai estar pressionado ou muito bem resolvido. Eu vejo o potencial do Inter vencer esses 2 jogos. Por conta da situação do São Paulo e por, de repente, pegar um Bragantino que venceu o Vitória ou empatou com o Vitória e já se livrou do rebaixamento, não quer mais nada com nada no campeonato. O Inter jogando em casa para se salvar. Então são cenários muito plausíveis que vão fazendo com que o Santos não se salve com 45 pontos. O Fortaleza, por sua vez, pega o Corinthians, que ainda briga por Libertadores em casa, mas eu acredito que nesse momento o Fortaleza jogando em casa é favorito. Depois o Fortaleza sai para pegar o Botafogo. Só que se o Fortaleza ganha do Corinthians e o Santos empata com o Juventude, o Fortaleza ultrapassa o Santos, o Fortaleza vai a 43, o Santos vai a 42. Então o Santos fica numa situação desesperadora também. Gente, o Santos tem que encarar esses jogos pensando somente na vitória. Não pode pensar no Cruzeiro, tem que pensar primeiro no Juventude, básico do básico.
Qual que é a situação do Juventude? Um time que está rebaixado e que tem uma rivalidade enorme com o Internacional. Soube que o Juventude deve ir com o time titular a campo. Claro que existem as malas no futebol, etc e tal, né? As malas brancas, eu quero dizer. Embora o ex-presidente Orlando Rolo tenha ido às redes sociais do Juventude pedir para que eles entreguem o jogo. Eu dei risada, achei divertido. Vi que muitos torcedores invadiram também. Mas é uma vergonha, né? O Santos não tem Neymar, o Santos não é... Não é o Santos. O Santos precisa recorrer a um time que está rebaixado para entregar o resultado para ganhar desse time. Com todo respeito, o Juventude entregando o jogo ou não, se o Santos não vencer esse jogo é uma vergonha. Esse jogo vai ser no Alfredo Jaconi, que não vai ter apelo de torcida nenhuma, porque o time já foi rebaixado. Um gramado perfeito, em perfeitas condições. Um dos gramados naturais mais elogiados do Brasil. Os caras sem ímpeto, além de, sei lá, desfrutar de alguma malinha branca que venha por aí. E mais de tudo isso, podendo ajudar um rival. É inadmissível que o Santos volte desse jogo contra o Juventude. Que esse jogo fosse na Lua, em Marte, o Santos não poderia perder essa partida de jeito nenhum. Esse jogo é imprescindível para o Santos ficar na primeira divisão. Até porque se o Santos vence esse jogo contra o Juventude e a depender de uma combinação de resultados, aí sim a gente pode pensar em empatar com o Cruzeiro, porque aí outros jogos já vão ter acontecido. Vou tentar fazer alguma simulação com vocês aqui. Vamos ver se funciona bem uma simulação aqui. Estou na página do GE, né? Vamos puxar o simulador para a gente tentar entender o que seria um cenário animador para o Santos nessa rodada. Carregando aqui o simulador e vamos em frente porque é desesperador mesmo. Mas já vamos colocar aqui uma vitória de 2-0 do Santos contra o Juventude, uma vitória tranquila, que faria com que o Santos chegasse a 44 pontos. Resultados que seriam importantes para o Santos, tá? Para o Santos na busca de se livrar do rebaixamento. O empate entre Fortaleza e Corinthians seria muito bom para as pretensões do Santos, porque traria o Fortaleza para 41 e o Fortaleza só poderia chegar a 44 pontos. E aí, assim, a diferença de saldo de gols seria de 5 gols. Vamos colocar se o Santos faz 1-0 no Juventude. A diferença seria de 4 gols. O Fortaleza teria que tirar 4 gols de diferença na última rodada, tendo o Botafogo pela frente fora de casa e o Santos tendo o Cruzeiro em casa. Fica praticamente impossível o Fortaleza passar o Santos se o Santos vencer o Juventude e o Fortaleza empatar com o Corinthians. Esse seria o primeiro... Empatar. Se for derrota, o Fortaleza não passa mais o Santos nem em pontos. Não chega mais aos 44. São Paulo e Internacional. Obviamente uma vitória do São Paulo por 1-0 aqui, pelo menos. Que manteria o Inter com 41. O Inter, mesma coisa, enfrentaria o Bragantino em casa. E teria que tirar aqui, eu tô colocando resultado simples, tá? Sem muita diferença de margem de gol. Se isso acontecer, o Internacional teria que vencer o Bragantino na rodada final e tirar 3 gols de saldo do Santos. Se o Santos empata com o Cruzeiro, o Santos não encosta mais do Internacional. Certo? Beleza. Flamengo e Ceará. Colocar aqui vitória do Flamengo, 2-0, resultado normal. E é isso. Porque tem o jogo entre Vitória, aqui de uma outra rodada, Vitória e Bragantino. Esse jogo aqui seria importante, pelo menos... Não, já que a gente está pensando no cenário otimista, vitória do Bragantino 2-0. Se isso acontecer, o Santos ficaria 2 pontos do Vitória, que ainda pode passar o Santos, mas, veja bem, olha a diferença de saldo que ficou aqui. Se o Vitória perde do Bragantino... Vamos colocar que o Vitória perca de 1-0, um gol de diferença para o Bragantino, tá? Olha aqui, ó, o Vitória ficou com 42, com menos 15 de saldo. Vamos imaginar que o Vitória ganhe na última rodada do São Paulo. E o Santos empate com o Cruzeiro. Ambos os times chegariam a 45 pontos, certo? Certo. Só que o Vitória teria 5 gols de saldo para tirar.
Quantos gols que o Vitória vai fazer no São Paulo? E se o Santos empatar com o Cruzeiro, ele não perde nem ganha saldo, continua com menos 10. Então o Fortaleza teria que fazer aqui... Ele teria que fazer não 5, porque empataria o número de saldo, mas o Vitória ficaria com... O Vitória ficaria ainda com gol a menos. O Vitória teria que fazer 6-1 no São Paulo para poder passar o Santos. Se o Vitória perder e o Santos empatar. Empatar com o Cruzeiro. Então, assim, esses seriam os resultados ideais. Mas, gente, resultados não ideais podem acontecer. Como uma vitória do Fortaleza, uma vitória do Internacional na Vila Belmiro. O Ceará eu acho difícil ganhar do Flamengo, eu não consigo trabalhar com essa hipótese. E uma vitória aqui do Vitória contra o Red Bull. Se isso acontecer, gente, o Santos vai para a última rodada com 44 pontos. Certo? Vai para a última rodada com 44 pontos, fora da zona do rebaixamento. Lembrando que eu coloquei vitória do Santos, não estou considerando nenhum outro resultado. Só que se a gente considerar um empate do Santos no último jogo, vou colocar um 0-0 aqui contra o Cruzeiro, há muitos resultados que podem rebaixar o Santos. Por exemplo, vamos lá. Internacional, ganhando do Red Bull Bragantino. Vamos colocar aqui, ou empatando. Ganhando, né? Porque se ele empatar, ele tem um saldo pior. Vamos colocar a vitória do Internacional 2-1. Vamos colocar aqui vitória do Ceará, ou empate, vitória do Ceará contra o Palmeiras, 2-1 pro Ceará. Vamos colocar vitória do Vitória contra o São Paulo, 2-0. O Santos já caiu, ó. Eu nem precisei colocar a vitória do Fortaleza contra o Botafogo, que é outro time que passaria o Santos, ó. Chegaria a 40, o Santos cairia em 18º. O Santos pode cair em 18º com um empate e uma vitória. Agora, se o Santos, com todos esses resultados desfavoráveis, ganha do Cruzeiro, o Santos pode chegar até 10º lugar, pegar a Sul-Americana. Passar todo mundo. Claro, eu não coloquei aqui outros resultados e tal, mas acho que 10º lugar acho praticamente impossível. Eu teria que completar os outros resultados. Mas enfim, o Santos poderia subir muito na tabela. Então é imprescindível que o Santos vença os 2 jogos para não dar sopa pro azar. O primeiro desafio é contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Santos que terá Neymar, Santos que vai ter todo mundo, não teve jogadores suspensos para essa partida. É o Vojvoda escalar um time muito próximo do que foi o time que enfrentou o Sport. Vi que o Tiquinho Soares não teve lesão detectada, ele vai ser testado ao longo da semana para ver se tem condições de jogar. Se ele tiver, eu escalaria exatamente o mesmo time. Exatamente o mesmo time. Não que eu seja fã do Tiquinho, mas acho que ele libera um pouco de espaço, pelo menos segura um zagueiro lá na frente para poder liberar um pouco mais de espaço para o Neymar jogar. A dupla de laterais está definida, a dupla de zaga definida, a dupla de volantes também. Tudo certo, cara. Barreal e Guilherme é o mesmo time. Não inventa, vai com o mesmo time. Se o Tiquinho não tiver condições, aí pensa no que vai fazer. De repente vale colocar um outro atacante. Aqui Lautaro é duro, né? De repente o Lautaro para marcar pressão lá na frente, tentar ocasionar alguma roubada de bola do Juventude na saída. O Santos não pode ser pragmático contra o Juventude. O Santos tem que partir para cima. Se fizer um jogo moroso, pode não vencer, pode empatar ou até perder numa bola parada, alguma coisa. Tem que entrar como uma final de campeonato. E aí, a depender dos resultados da rodada, a gente vai entender qual que é o cenário do Santos. Se é um cenário otimista que um empate garante, ou se é de repente um cenário otimista que até uma derrota garanta. Porque há cenários aqui que, por exemplo, vamos voltar aqui para o React, vamos colocar uma vitória do Cruzeiro 2-1 na Vila Belmiro. Há cenários aqui, por exemplo, que o Santos pode escapar. Aqui, ó. Se o Internacional perde do Bragantino em casa e se o Ceará empata com o Palmeiras em casa, o Ceará passa o Santos. Teria que ser. O Ceará passaria com critério de saldo. Vou colocar isso. Se o Ceará perde do Palmeiras, mesmo com vitória do Vitória sobre o São Paulo, o Santos poderia se livrar até com
uma derrota para o Cruzeiro. Claro, desde que... Eu tô colocando aqui vitória do Fortaleza, hein? Tô colocando o Fortaleza escapando. No caso, cairia Internacional e Ceará com 44 pontos e o Santos se salvaria. A gente vai entender isso quando terminar a rodada quarta-feira, qual vai ser o cenário. Se ele vai ser desesperador ou se ele vai ser tranquilo. Portanto, o Santos não pode voltar com menos de 3 pontos na bagagem contra o Juventude. É obrigação vencer esse jogo. Ouso dizer que se os resultados forem ruins e o Santos empatar com o Juventude, o Santos pode voltar quarta-feira do Rio Grande do Sul rebaixado. Quer ver como isso pode acontecer? Vamos refazer a simulação aqui. O Santos pode voltar rebaixado do Alfredo Jaconi. Vamos imaginar aqui, ó. Primeiro vamos colocar esse resultado, que é o do Red Bull contra o Vitória. Vamos colocar aqui vitória do Vitória, certo? Beleza. Aí vamos de Vasco 1-0, Fortaleza 2-1. Vamos colocar aqui o Santos e Juventude. Vou colocar aqui empate, né? Que eu falei. Vou colocar aqui vitória do Internacional. Vamos colocar aqui, de repente, vitória do Flamengo. Acho difícil ser diferente. E é isso. Olha a situação que o Santos pode chegar na reta final aqui. Com empate contra o Juventude. Com 42 pontos na 18ª colocação. Tendo que vencer o Cruzeiro, torcendo para um monte de adversário se ferrar. Tendo que torcer para o Palmeiras contra o Ceará. Tendo que torcer para o Red Bull Bragantino contra o Internacional. Tendo que torcer pro Botafogo contra o Fortaleza. E assim, se o Santos perde esse jogo, irmãos, ainda fica mais difícil ainda e mais improvável. Então, é imprescindível, falando pela 15ª vez nesse vídeo, que o Santos vença a Juventude no Alfredo Jaconi e volte com mais tranquilidade para enfrentar o Cruzeiro. Nem que também precise vencer, mas sinal de que se empatasse contra o Juventude, a situação ia estar ainda pior. Se o Santos fizer as 2 vitórias e chegar aos 47 pontos, o Santos não cai. Esse tem que ser o pensamento. Não pode pensar em menos do que isso. Não pode brincar com o azar agora. Eu não vejo a hora de chegar domingo a gente se livrar, que isso está consumindo a minha vida. Está consumindo a minha vida. Eu não sei a de vocês. Comentem aqui embaixo. Grande abraço e até o próximo vídeo.